Olá, Chico Vieira, professor de cálculo, vamos dar continuidade ao curso de cálculo 1, estamos estudando a parte de integrais, que eu estou chamando de integrais sofisticadas, que precisam de uma trigonometria um pouco mais avançada, uma trigonometria que você tem que ter sido preparado antes para poder na hora desenrolar. Então a gente tem nessa próxima questão, nesse exercício 6, aquela mistura de integrais envolvendo produtos de seno com seno, cosseno com cosseno e seno com cosseno. Que são três equações aí que a gente deduziu na aula anterior. E ou você, quando for usar, deduz, ou então você memoriza, né? A sugestão é você deduzir. Então vamos aqui à nossa letra A. Essa nossa letra A é uma letra onde a gente tem o produto de duas funções seno. É o seno de x multiplicado pelo seno de 3x. A equação que a gente precisa para resolver essa questão, seno de A, seno de B, é possível deduzir que é o que a gente fez. Isso é uma subtração dos cossenos. É assim, ó, cosseno de A menos B subtraído do cosseno de A mais B dividido por 2. Bem, eu só memorizei porque eu olhei ela agorinha para poder escrever aqui. Se caísse na prova, eu com certeza não lembraria, eu teria que deduzir, mas a dedução é simples, basta que você dê uma treinada, tá? Mas como eu estou querendo resolver aqui de forma prática, então já está colocada a equação e agora a gente vai aplicar. Então a gente vai subtrair o primeiro do segundo. Se a gente subtrair o primeiro do segundo, a gente vai ter na prática cosseno de menos 2x. E a soma vai ficar cosseno de 4x. Então aqui uma trigonometriazinha básica, né? Se a gente lembrar do nosso ciclo trigonométrico, o cosseno é esse eixo horizontal. E nesse eixo horizontal aqui, se a gente anda x para cima ou se a gente anda x para baixo, que é o menos x, os valores dos cossenos eles são exatamente iguais. Então o que eu estou querendo dizer a você é que isso daqui, ó, é exatamente igual ao cosseno de 2x, tá? Então isso vale cosseno de 2x. Então a expressão que a gente está obtendo é cosseno de 2x menos cosseno de 4x dividido por 2. Então essa integral ela vai virar 1/2 da integral do cosseno de 2x menos o cosseno de 4x dx. Dessa forma, o nosso 1/2 continua, a integral do cosseno é o seno de 2x, preciso dividir por 2 pela regra da cadeia, o sinal negativo continua, seno de 4x sobre 4 pela regra da cadeia, mais a nossa constante. Poderíamos colocar mais 1/2 em evidência, mas está tudo bem. Então, resolvido aí essa nossa letra A. Vamos dar sequência. A nossa letra B, ela é calculada assim, ó, é a integral do seno de 2x e seno de 5x dx. É na prática a mesma fórmula que a gente usou anteriormente. Seno de A multiplicado pelo seno de B. Então, seno de A vezes seno de B, não sei se você se recorda, mas ele é o cosseno de A menos B subtraído do cosseno de A mais B. Então, se a gente fizer essa subtração, veja como é que vai ficar. 2x menos 5x ficaria cosseno de menos 3x. Menos a soma, cosseno de 7x sobre 2. E como a gente verificou na questão anterior, isso aqui a gente vai trocar e vai trocar simplesmente por cosseno de 3x. Então, no final é cosseno de 3x menos cosseno de 7x sobre 2. Então, essa nossa nova integral vai ficar 1/2 de quem? De cosseno de 3x menos cosseno de 7x dx. A integral do cosseno, a gente já sabe que é seno de 3x sobre 3, o sinal continua, seno de 7x sobre 7, mais a nossa constante, resolvida então a letra B, e aí fique atento para memorizar essa expressão, ou então deduzir, tá? Cabe a você, é um direito seu. Vamos agora à nossa letra C.
A nossa letra C é a letra que envolve seno com cosseno. Então é o seno de 3x multiplicá-lo pelo cosseno de 2x dx. Isso daqui é, na verdade, a gente já fez, trabalhou na questão número 5. É a história do seno de A multiplicado pelo cosseno de B. Será que você lembra? Seno de A com cosseno de B, na prática, foi a soma de seno de A mais B somado com seno de A menos B dividido por 2. Então veja como é que isso aqui vai ficar. Se você vai somar, então aqui vai ficar o seno de 5x. Se a gente vai subtrair, vai ficar aqui apenas seno de x sobre 2. Então essa nova integral, ela vai ficar 1/2 da integral de quem? De seno de 5x somado com seno de x dx. Então, ó, a integral do seno é menos o cosseno de 5x sobre 5. E a integral do seno é menos o cosseno de x. Consequentemente, o resultado vai ficar 1/2 que multiplica. Posso colocar o sinal negativo para fora, então vai ficar cosseno de 5x sobre 5 mais o cosseno de x somado com uma constante. Ok? Muito bem, resolvida a nossa letra C. Então vamos aqui para a nossa letra D. Essa letra D é uma mistura de cossenos que a gente não tinha feito ainda. Então é cosseno de 5x multiplicado pelo cosseno de x dx. Então saiba que isso aqui, ó, é o cosseno de A, cosseno de B. Então eu memorizei que vai ser uma soma de cossenos. É o cosseno de A mais B somado com o cosseno de A menos B. Então, na prática, se eu for somar aqui, ó, a soma de A mais B é 5x mais x. Então vai ficar cosseno de 6x. E a subtração, nesse caso aqui, é cosseno de 4x sobre 2. Então essa integral ela vai ficar 1/2 da integral de quem? Do cosseno de 6x somado com cosseno de 4x. Então, vamos ver como é que fica essa resolução. Com certeza é uma resolução simples. A integral, a função que eu derivo para dar o cosseno é a função seno. Então é o seno de 6x sobre 6 e o seno de 4x sobre 4, devido à regra da cadeia, mais a nossa constante. Poderia colocar o número 2 para fora, mas assim está legal. E a nossa última letra, para a gente finalizar esse exercício, consequentemente fechar essa aula, então ó, vai ficar a integral do cosseno de 7x, cosseno de 3x dx. Então ó, a regrinha é cosseno de A, cosseno de B. Isso aqui é a soma de cosseno de A mais B com cosseno de A menos B. Então vamos ver como é que fica. Então vai ficar cosseno, a soma dá 10x e a subtração vai ficar cosseno de 4x. E aí essa nova integral fica 1/2 da integral de cosseno de 10x mais o cosseno de 4x. E aí, ó, a gente vai colocar aqui a integral do cosseno de 10x, é o seno de 10x dividido por 10, mais o seno de 4x dividido por 4, mais a nossa constante. Ok, finalizado então. Então, fique atento a essas equações, fique muito atento, tá? Você não pode perder uma questão que envolva esse produto de seno com cosseno, seno vezes seno, ou cosseno vezes cosseno, porque não sabe uma expressão. Passa aí meia horinha, no máximo, tentando deduzir, aprendendo a deduzir, que se cair na sua prova, você não vai ser surpreendido. Aqui foi Chico Vieira, um forte abraço a todos vocês.